E que tal agora nós passarmos para a entrevista da semana? Um assunto muito interessante. Já ouviu falar em constelação familiar? Dr. Celso, lá de Apucarana, tem um instituto muito bem montado que é referência no Brasil. Então presta bem atenção nessa conversa. Um assunto muito interessante hoje aqui no programa que você vai poder acompanhar. Constelação familiar. Já ouviu falar? É sobre este tema que eu vou conversar hoje com o Dr. Celso, que é psicanalista sistêmico, teólogo, nada melhor do que o senhor Dr. Celso para estar respondendo, que é um constelador. Porque hoje a gente ouve falar muito, principalmente dos últimos tempos, sobre a constelação familiar. Primeira coisa, o que é na verdade? Olá, Cris, tudo bem? Primeiro quero agradecer por estar no seu programa, um programa de grande audiência. Primeiro, você perguntou o que é uma constelação familiar. Eu gostaria de falar um pouquinho como ela surgiu. Como surgiu? A constelação familiar, ela é milenarmente conhecida como cura pelas gerações. Mas até 1995 era algo que não se explicava. Parecia que era um fenômeno religioso e por isso ela não avançava. 1995 entra para a história da humanidade dois homens, um alemão, Bert Hellinger, e um holandês, Schaudeck. Então essas duas pessoas, Bert Hellinger, um ex-sacerdote católico, teólogo e psicanalista, ele é designado para a África, para trabalhar na África, e lá nos grupos tribais ele percebe o movimento de cura. E aí ele aprende o dialeto africano e ele percebe que o mesmo movimento conhecido pelo mundo branco, vamos dizer assim, das informações, ele é desenvolvido nos grupos tribais. E aí, dentro do campo de pesquisa, Bert Hellinger especializou-se no fenômeno que acontece dentro das constelações familiares. E aí, junto com o Bert Hellinger, teólogo e psicanalista, o Schaudeck, que era um cientista, um biólogo cientista, eles conseguiram comprovar aquilo que já se falava há muitos anos, que existia campos informacionais que nos transmitiam informações no nosso inconsciente. Aí associou a psicanálise, a teologia e a ciência e criou-se então um método hoje reconhecido mundialmente, um método de impacto chamado constelações sistêmicas familiares. É uma forma de encontrar dentro do sistema de origem da família qual a ressonância que está adoecendo a pessoa. Esses campos informacionais, a ciência deixa claro que ele envia ressonância e a pessoa, se teve uma gestação turbulenta, teve a primeira infância perturbadora, ele pode se identificar com as ressonâncias desse campo, adoecer o destino ou desenvolver alguma neurose ou psicose. Foi assim que surgiu. Então isso ajudaria muito, doutor, em relação traumas que a gente às vezes carrega com a gente desde pequeno e nem sabe que tem, na verdade, Tem bloqueios. Sim, as constelações familiares, ela é uma ramificação do inconsciente. Os traumas que nós sofremos na infância, os problemas que nós constituímos, que desencadeou uma neurose ou psicose, é de fundo inconsciente. E as constelações familiares têm essa proposta de acessar o inconsciente através de outras pessoas. Isso que é interessante, sabe, Cris? Você vem para a constelação, uma outra pessoa te representa, acontece o movimento e nós conseguimos entender se este problema que a pessoa está tendo é existencial ou é transgeracional. E aí nós conseguimos tratar, chama-se ressignificar, tanto no inconsciente quanto nos campos mórficos, que pode acessar e alterar essas informações. Então, assim, para quem está assistindo e conhece pouco sobre este tema, então eu posso vir aqui, mas isso vai afetar, vai atingir diretamente a minha família que não veio até aqui. Veja bem, é um tratamento, chama-se de tratamento, Você vai tratar algo sistêmico. A palavra sistêmico vem de sistema familiar. E o que a ciência descobriu também em 1995 é que oficialmente nenhum membro da família é dissociado do seu agrupamento. E aquilo que ele sofre, ele desencadeou, por exemplo, uma depressão ou uma esquizofrenia. A mesma ressonância pode desencadear num outro problema, numa outra pessoa, um problema diferente. Um problema no relacionamento, um problema de insônia ou qualquer outro tipo de problema.
com a mesma ressonância. Quando a constelação mostra e trata a ressonância via campos mórficos, aquela ressonância que adoeceu uma pessoa com a esquizofrenia e a outra com a depressão, por exemplo, a mesma ressonância, ela é ressignificada e o que acontece? As duas pessoas que recebiam a ressonância e adoeceram de problemas diferentes, acaba o problema. Isso é muito interessante, né? E é comprovado cientificamente, né? Como o senhor já falou. Questão assim, vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me desligar. De repente, fazendo um relaxamento, né? Eu não desligo. A cabeça fica ligada o tempo todo, né? Pensando problemas ou soluções, mas eu não desligo. Não adianta pedir para eu fechar o olho, imaginar aquela estrada, aquela paisagem. Eu posso também, pessoas como eu, com essa falta, de repente, de concentração, né, de desligar, tem condição de fazer? Sim, participar? Plenamente. A constelação, ela independe da idade da pessoa, da crença da pessoa, se ela acredita ou não, ou se ela tem facilidade para relaxar ou não. Porque é criado um campo, nós chamamos de campo sistêmico, por pessoas que vêm aleatoriamente, e nós criamos ali um mecanismo de raporte, uma expansão da consciência. E você que não relaxa, não precisa relaxar. Você senta comigo e escolhe uma pessoa do auditório para te representar. Então nós vamos trabalhar na sua constelação através de uma outra pessoa. E é tão impressionante que até a forma de andar da pessoa, o representante demonstra. E ali nós conseguimos acessar e entender qual é a geração que codificou aquela ressonância do problema da pessoa, independente se ela relaxa ou não. Então você está convidada, tá? Você pode fazer a constelação tranquila. Estou bem interessada sim, doutor. Isso aí me despertou uma curiosidade. É uma forma, acho que, da gente cuidar do nosso eu e o que é melhor, eu acho, que você acaba abrangendo a família, né? Você vem fazer um tratamento, não é como muitos tratamentos tem por aí, que você cuida só de você. Não. Com a constelação familiar, você consegue solução para você e para a sua família. E para a família. Doutor, eu sei que o senhor fez um trabalho, foi reconhecido, até teve um título. Eu gostaria que falasse, né, um pouquinho qual foi esse trabalho aqui em Apucarana, né, com a sua clínica, né, que deu uma mudada aí no nós no estamos, o IPTH, que é o Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, existe há 23 anos. Então nós estamos há 23 anos nessa caminhada. Em 2012, nós recebemos o título de Celebridade Empreendedora do Paraná, pela adaptação da técnica alemã nos melindres da crença do povo brasileiro, nas constelações familiares, como o instituto de maior índice de soluções dos problemas neurológicos, psicológicos, físicos e existenciais. Isso em 2012. Em 2014, o nosso instituto recebeu o prêmio como melhor instituto de psicanálise da América Latina. Nós recebemos de uma entidade do Panamá esse título, e o norte do Paraná, o Brasil, né, representado pelo IPTH, dá o seu recado de inovação. Nós criamos metodologias próprias, adaptamos a tecnologia alemã de acordo com a nossa crença, os nossos melindres, e temos recebidos aí prêmios. Recebi o prêmio Anita Garibaldi em 2013 como melhor psicanalista do Brasil. Recebi em 2014, Celebridade Empreendedora do Paraná novamente, pelas técnicas psicológicas que nós desenvolvemos no Instituto. E claro, né, que isso com muita responsabilidade, muito estudo, né, que vocês fazem, né, desenvolvem aqui no Instituto, que isso só traz benefício para quem vem até aqui. Nós temos grupos de estudos e nós temos laboratórios de pesquisas psíquicas. Então nós somos reconhecidos hoje na América Latina como um instituto por excelência nos tratamentos de neurose e psicose. E estamos aqui no Paraná, felizes aqui em Apucarana. E só para deixar bem claro, doutora, assim, quem está assistindo, de repente a religião, a crença, não é algo religioso. Isso não interfere que as pessoas que não têm conhecimento, né, pode achar, mas eu sou de tal religião. Não, a constelação familiar pode ser feito por todos, independente da religião. Independente da religião. Até 1995, quando não se sabia de onde vinham os movimentos,
a técnica de constelações familiares ou a metodologia não avançava. Agora é científico. É científico que existe uma ressonância, é mental, claro que filosoficamente, né? Mas não implica em nenhuma questão religiosa, não há nenhuma incorporação de espírito, nenhum envolvimento, são ressonâncias que a pessoa recebe. Só para concluir, Cris, talvez uma informação para o nosso telespectador, as constelações familiares foi o pilar central da alteração do Código Internacional de Doença em 1999. O CID-10, que é o Código Internacional de Doença, o CID-10.43, foi alterado graças ao entendimento das constelações familiares. E nesse item diz o seguinte, que o psiquiatra não deve ministrar psicotrópico para o paciente simplesmente pelo fato de ele estar ouvindo vozes, vendo vulto ou estar triste. Por quê? Diz o código, ele pode estar envolvido por questões espirituais. Então, até mesmo a espiritualidade hoje é científico. Sim. Entra dentro da ciência médica, essa questão da espiritualidade. Então, deixou de ser aquele tabu, né? Ah, a minha religião não permite. Hoje é cientificamente comprovado. As ressonâncias podem adoecer a pessoa, é como se ele tivesse com um envolvimento espiritual, mas é diferente. A maneira de abordar, a maneira de tratar, não tem nada a ver com a religião. É ciência com comprovação científica em todo o planeta Terra. Doutor, esse assunto nós poderíamos conversar pelo dia todo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu tenho certeza que você que está em casa tinha as mesmas dúvidas que eu sobre a constelação familiar. E nós já vamos marcar um horário. Eu vou vir Maringá, Pucarana aí pra gente, que eu quero conhecer mais um pouquinho. Pode ser? Será um prazer te atender. Muito obrigada pela sua presença e fica um convite, tá? Para a próxima semana aí nós estarmos conversando sobre um novo assunto. Pode ser? Eu agradeço pela oportunidade e você está convidada para vir conhecer as constelações familiares, bem como os nossos telespectadores. Obrigada, doutor. Grande abraço.